Olá, tudo bem? Oskar Schindler foi um nazista que viveu aquele período tão péssimo da história quando se deu o chamado Holocausto, ocasião que, segundo informações, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos das mais variadas formas, execução, câmara de gás e assim por diante. Este homem, no começo, ele estava apenas querendo explorar a mão de obra barata dos judeus. Ele era um grande empresário no ramo de munições, confecção de panelas, esmaltados, mas com o passar do tempo, apesar de ser nazista, ele foi se identificando com o sofrimento dos judeus. E foi nesse momento que ele começou a contratar vários deles, a fim de que, de alguma forma, eles não fossem mortos, não fossem executados. Ele chegou a contratar cerca de 1.200 pessoas idosas, de meia idade, jovens, adolescentes, crianças. Contratou até crianças para trabalhar com ele, sob a desculpa de que, pelo fato de terem braços e mãos pequenos, essas crianças seriam úteis dentro da fábrica, na confecção de munição e etc. A verdade é que este homem, se identificando com o sofrimento desses judeus, ele foi extremamente útil em salvar cerca de 1.200 deles da execução. Existe um filme, talvez você já tenha assistido, um filme de cerca de 4 horas que retrata bem a vida dele, a vida dos judeus salvos, a circunstância em que esses judeus viveram naquele campo de concentração. E o que me chama muito a atenção neste filme, entre muitas coisas, porque apela profundamente ao nosso emocional e, ao mesmo tempo, à nossa razão. Porque quando esta guerra estava terminando e que ele estava juntamente com esses milhares de judeus, os quais ele salvou, em homenagem a ele, os judeus fizeram um anel muito bonito. E no final desse filme, então, os judeus entregam para ele este anel valioso, feito em ouro, e coloca no seu dedo. Nesse momento, Oskar Schindler tem uma crise de choro desesperador. Ele chora intensamente, desesperadamente, e ele começa a expressar, dizendo: com este anel eu poderia ter salvo pelo menos mais 2 pessoas. Com esse anel, eu poderia salvar pelo menos mais 2 pessoas da sua execução. Como já disse, é uma cena emocionante. Ela é emocionante para mim, mas também me desperta a razão, porque eu fiquei a pensar, se um homem desse se negou, se empobreceu, deu tudo que tinha, num dado momento para comprar alguns judeus, ele deu um saquetel de diamantes, e no final, quando ele recebe o anel, a primeira coisa que lhe vem à mente é de que ele poderia ter salvo pelo menos mais 2 pessoas. O que dirá de nós, os cristãos? Ouça o que diz o apóstolo Paulo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O apóstolo Paulo aqui, ele está narrando o seu ministério, a sua dedicação, o seu sacrifício pessoal, negando-se a si mesmo, valores pessoais e algum conforto que ele pudesse ter, para que, segundo ele, alguns pudessem ser salvos
só que nesse caso, não salvo de uma execução aqui na terra, mas salvo da condenação eterna. Quando eu penso naquele filme e vejo esse homem desesperado no choro, dizendo que podia ter salvo pelo menos mais 2 pessoas da execução, eu fico imaginando como nós deveríamos ser sensíveis e até mesmo desesperados para salvarmos algumas ou muitas pessoas da condenação eterna, do sofrimento eterno, do apartar-se total e definitivamente de Deus, sofrendo a condenação da sua alma. Meus queridos, esta sensibilidade desesperadora por salvar vidas precisa estar no meu coração, precisa estar no seu coração. Pessoas precisam ser resgatadas das trevas da condenação para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Afinal de contas, foi isso que arrancou Jesus dos céus e o fez viver entre nós e sacrificar-se por nós, para que por intermédio da sua vida, sacrifício e ressurreição, as pessoas pudessem ser salvas da condenação. Salvemos vidas, salve vidas da condenação eterna. É nisso que eu creio. Que Deus o abençoe.